Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Este é o nosso vídeo de número 30. Andamos bastante. Vamos entrar no capítulo 13, que é Pensamento e Mediunidade. Eu não vou fazer nenhuma introdução de Kardec, normalmente eu faço, mas eu achei que esse capítulo está correndo bem. E aí, se for o caso, se a gente sentir alguma necessidade, ou eu vou fazer falas pontuais, ou se for o caso, a gente coloca ao final desse estudo, provavelmente no vídeo seguinte. A gente deve terminar em 2 vídeos. Hoje não terminaremos com certeza. 2 ou 3 vídeos, como tem acontecido. Então vamos lembrar o contexto. Aqui no livro, nós estamos na parte que se encerrou o atendimento ali às entidades, e o capítulo anterior, os vídeos anteriores trataram da questão da água fluidificada e a mensagem que o Clementino, dirigente espiritual, trouxe enquanto ele era percebido ali pelos médiuns da casa, tratou sobre a questão da sintonia. E agora a gente vai seguir dentro desse contexto. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vimo-la estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas irradiações. Então já está nos dizendo aqui quem que vai receber, quem que vai ter o transe mediúnico para receber uma mensagem do plano espiritual. Dona Celina. No contexto do livro, como nós já estudamos, a Dona Celina é a médium de maior capacidade de desdobramento, maior capacidade mediúnica, e aparentemente também é a pessoa com maiores valores morais dentro do grupo de trabalho. Então, digamos que ela é a joia que une a potencialidade mediúnica com atributos morais. Nós temos um capítulo que fala muito sobre a Dona Celina, que é o capítulo 8, que é o título do capítulo é Psicofonia Sonambúlica. Já passamos por ele, então eu estou trazendo só para lembrar sobre a questão do sonambulismo, que diz respeito à capacidade da Dona Celina se desdobrar e ter um contato bem intenso, bem vívido ali com o plano espiritual. E aí depois o texto vai amarrar essa questão do sonambulismo. Então, achei importante só trazer para a gente ir lembrando e costurando as partes do livro. Então, vimos-la estática completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas irradiações. Admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem detença, sem demora, sem reservas. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, quer dizer, a entidade não estava presencial, com o seu perispírito ali, ela não estava no mesmo espaço da reunião, mas ela entrará em comunhão conosco por meio dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Ou seja, a capacidade de sintonizar, ela ultrapassa só o contexto ali da reunião. É claro que assim, isso está se dando por autorização, por coordenação da equipe de trabalho. O Clementino e as entidades da casa favorecem essa sintonia e permitem esse processo para que um benfeitor venha e dê o seu recado ali. E aí a gente tem que ter consciência de um fato também, né? Do quanto a gente pôde entender
digamos que a espiritualidade já tinha uma suspeita, já tinha algum conhecimento de que o André Luiz iria publicar seus livros, ele iria trazer esses conhecimentos em livros para a gente. Então, não me espanta que tantas coisas diferentes aconteçam nessa caminhada dele, e a gente vê, né, o tanto de possibilidades no campo da mediunidade, das energias. Então não me espanta que isso aconteça de uma maneira bem pulsante, porque eu acredito sim que era um programa de aprendizado para ele, mas também é um programa de aprendizado para nós, tá? Para mim, como que eu leio André Luiz? Eu leio como um curso de vida espiritual e de mediunidade. Então, valores que a gente tem que carregar, valores do campo moral, óbvio, mas também todo o seu aprendizado mediúnico e técnico que nós podemos trazer. A gente aprende com ele. Então é assim que eu leio André Luiz, tá? Foi assim que eu fiz desde o começo e procurei colocar tudo em prática no Centro Espírita. Então, entrará em contato por meio de fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Mas isso é possível? Indagou Hilário discretamente. Aulus ponderou de imediato. Aulus é o orientador, como a gente já sabe. Ele é o que está ensinando aqui André Luiz e Hilário. Então isso é possível? Aí o Aulus. Lembre-se da radiofonia e da televisão, que são os exemplos clássicos que a gente utiliza quando vai falar de mediunidade, né? Radiofonia e televisão. Hoje, realizações amplamente conhecidas no mundo. Uma pessoa de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um outro companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, quer dizer, ver e ouvir, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, pelo mesmo comprimento de onda. E a gente vai além hoje, né? Com as chamadas de vídeo, né? Com certeza, assim, todo mundo tem ou conhece casos de parentes ou amigos que estão em outro país, e hoje com chamada de vídeo o delay, o tempo de resposta é muito pequeno, então a gente conversa como se estivesse aqui do lado, né? E é fantástico, assim. O que a tecnologia proporciona é muito especial para poder aproximar, embora também tenha muitos contrapontos aí da tecnologia, dos vícios, etc. Mas a mediunidade bem orientada e a mediunidade a serviço do plano espiritual, ela também traz muitas possibilidades. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem. Quer dizer, ela já identificou que são energias sublimes e entrega-se confiante. Aqui vem a questão da capacidade dela de se desdobrar e a confiança que ela tem de entrar nessa onda e sintonizar perfeitamente. Entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Se ela tivesse distraída, desatenta, desinteressada, talvez ela não percebesse ou talvez ela ignorasse esse chamado. Também outra questão, se ela tivesse problema de timidez, né, timidez excessiva, como que nessa etapa final de trabalho ela ia dar uma mensagem para as pessoas se ela, nos seus caracteres íntimos, nos seus atributos pessoais, se ela é uma pessoa com excessiva timidez? Então, eventualmente ela até poderia tentar começar, mas a timidez ela é um freio, eu já disse isso antes, e aqui para mim é o momento perfeito de se colocar. A timidez ou o medo, os receios, eles são freios no trabalho mediúnico. Claro, cada tipo de trabalho vai ter uma característica
E tem momentos em que a timidez não vai ser problema algum, mas quando se trata de dar uma comunicação em um momento especial que está todo mundo te ouvindo, então quer dizer, a pessoa vai estar falando para todo mundo ali. A timidez é um freio. Porque olha como que o texto coloca aqui. A onda mental que a solicita. E a gente percebe durante o trabalho que realmente assim, a sintonia ela vai chegando. Agora, se a gente falar, não, tô com vergonha, tô com medo, você está recusando essa proposta de sintonia. Normalmente, essa sintonia vem e se a gente se permite se entregar, ocorre esse contato mais íntimo e aí as palavras vão surgindo. Eventualmente existe um medo também dos médiums, das médiums, de mas eu não sei o que vai ser dito, eu não sei o que vai vir, né? Mas a mensagem ela vai sendo construída. E o começo é o mais difícil, normalmente. A hora que a gente começa a falar, ou a gente se permite os primeiros movimentos, aí parece que entrelaça mais ainda. Aí a gente fortalece essa sintonia com a espiritualidade e aí a coisa flui muito melhor. Mas o começo tende a ser a situação mais difícil. Então acho que para fins práticos, para grupo que a gente frequente, trabalhe, dirige eventualmente, acho que é questão de estimular a confiança entre as pessoas, um clima de que ninguém está ali para julgar. E esse é um momento típico em que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar falando de animismo e não confio nessa pessoa. Assim, se a gente começa a jogar um peso em cima, ou se já é uma habitualidade da casa, um cenário de desconfiança em cima de médiums, eventualmente pessoas que estão tendo um processo genuíno podem sofrer com esse peso. E aí atrapalha o que tem que ser feito. Então, o clima de confiança é o melhor de todos. E aí, por parte de quem é médium, é procurar realmente focar no que é espírita, no que acontece dentro da reunião. E aí, um chamado de atenção grande para quem fica procurando coisas exóticas na internet, em blogs e vídeos e coisas que claramente não dizem respeito ao espiritismo, embora sejam coisas espirituais, não quer dizer que sejam conteúdos que a gente pode dizer que são seguros dentro do espiritismo. E aí fica com umas coisas, cada viagem. E aí sim pode entrar o animismo e a obsessão. A obsessão ela adora entrar por esses caminhos assim, por essas coisas exóticas, que aí as pessoas começam a ficar, né, começa a fantasiar e começa a querer só o diferente, assim, vira só curiosidade e deixa de ser trabalho. E a gente vai querer sempre o especial, sempre o diferente, porque afinal nós somos especiais, o nosso grupo é especial, e não faz o que tem que fazer. Não faz o trabalho que por vezes vai ser simples, por vezes ele vai exigir mais. Mas cada trabalho é um trabalho e a obra aqui de André Luiz nos traz muito do que é o habitual de uma casa. Se está fugindo muito do que a gente vê, é de se perguntar se está andando bem. Aí exige uma análise cuidadosa. Então, ela está assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição, quer dizer, o Aulus já sabe o que o Neve já percebeu ou ele já conseguiu captar alguma coisa do que vem. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, que é a característica dela. Por isso que eu falei que os capítulos são amarrados, né? Isso no capítulo 8. Assim como acontece na psicofonia sonambúlica. Porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Isso aqui
energias nervosas, eu comentei até essa semana com uma pessoa da casa, dando uma dica da minha casa, onde eu trabalho. Uma dica, uma orientação ali para fluir melhor o trabalho de doação de energias, né, especialmente ali na questão do passe. Que a minha experiência ela mostra que quanto mais a gente conseguir deixar as mãos e a musculatura bem relaxada, quanto mais a gente conseguir deixar o corpo bem solto, com mais facilidade a espiritualidade entra e coloca os seus fluidos para trabalhar dentro de nós. Então o nosso corpo deixa de oferecer resistência à corrente espiritual. E aqui para mim está o fundamento dessa orientação que eu dei há uma semana. Eu encontro isso aqui com muita congruência, olhando o meu histórico de trabalho e olhando como as pessoas vão se desenvolvendo na mediunidade e no trabalho com as energias. Então, a gente vê aqui da dona Celina que ela se entrega com confiança. E aí, de nossa parte, é também isso. E por isso que os exercícios que nós fazemos ou devemos fazer de concentração e relaxamento, eles são importantes para que nós tenhamos consciência corporal, também consciência espiritual, mas nesse caso especialmente consciência corporal, para saber se existem pontos, regiões de tensão. Às vezes a gente pode ter muita tensão habitual, costume, vamos por região do maxilar, região, né, do pescoço, nos próprios braços, às vezes trava muito o abdômen, região pélvica às vezes trava. Cada pessoa tem pontos em que a gente trava por quase que por reflexo, assim, diante de estresse, de correria, às vezes por timidez, por nervosismo. Então, é muito importante no trabalho a gente ir conhecendo os nossos pontos de trava e a gente tomar a decisão de soltar. Então é procurar um ajuste, uma soltura, um relaxamento do corpo inteiro. Porque quanto mais a gente conseguir relaxar e soltar, com mais facilidade nós nos conectamos com o plano espiritual. E aí eles conseguem trabalhar muito mais. Então, um piano harmonioso, quer dizer, a gente poderia considerar o corpo inteiro em harmonia nesse relaxamento e dócil porque obedece à espiritualidade. E a forma mais fácil de obedecer é você estando em relaxamento, estando quanto mais possível entregue. Mas claro, como sempre, o fato de nós nos entregarmos não quer dizer que a gente vai deixar que se faça qualquer coisa. Aqui é um contato positivo. Ela já percebeu que é uma energia boa e aí ela se entrega com confiança. Para outros tipos de energia, a postura pode e eventualmente deve ser diferente. Eu falo pode e deve porque se a gente lembrar o estudo aqui da dona Celina, era aquele caso que ela tem tanta consciência e tanta expertise de mediunidade que ela deixa a entidade bem à vontade e ela está conversando com o Clementina, a entidade dando comunicação e ela ali, né, interagindo. As coisas passam quase que por automatismo por ela, mas ela sabe tudo que passa. E se tiver algo que exija atenção, ela volta e puxa a rédea. Então, digamos que ela é multifocal. Ela consegue estar muito atenta ao que está acontecendo na questão da mediunidade, e isso não absorve toda a capacidade dela. Ela ainda consegue ter outras interações. Então, ela tem a atenção que ela consegue desdobrar, inclusive em termos de atenção. Então, ela é bem capacitada. O assistente emudeceu de súbito. Então, de repente, o Aulus para de falar, fixando o olhar no jato de safirina luz, que se fizera mais abundante a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. Então, o Aulus procurou, ele sintonizou naquela energia. Né? E o texto, para mim, está indicando a postura espiritual dele.
Ele parou de falar e ele entrou em sintonia com aquela energia. Contemplei os circunstantes. Então, André Luiz falando, né? Que começa a observar as pessoas que estão na reunião. O rosto da médium refletia uma aventura misteriosa e ignorada na Terra. Que aqui a gente pode falar de um grande bem-estar caminhando para o que nós já dissemos, a questão do êxtase, que é algo a ser alcançado algum dia por todos nós, conforme vamos cada vez mais nos aproximando das energias superiores, da consciência superior inclusive. O júbilo que a possuía, como que contagiara todos os presentes. Dispunha-me a prosseguir observando no caso falando, mas a destra do assistente tocou-me de leve. Então, o Aulus coloca a mão no André Luiz, recordando-me a quietude e o respeito. Então, o André Luiz ia falar, mas o Aulus já percebeu que a comunicação estava prestes a iniciar, aí o Aulus segura o André Luiz e ouve. Não é hora de falar agora, ouve. Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou, clara e comovente, mais ou menos nestes termos. Então, até a voz dela aqui está imprimindo as impressões que ela recebe desta entidade comunicante. Meus amigos, começou a dizer o instrutor que nos acompanhava o trabalho a longa distância. Meus amigos, guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-lo em paz. Quando eu estava montando o material, eu foquei bastante nisso aqui, ó. Guardemos a paz para que possamos servir a Jesus em paz. A primeira pergunta, a provocação é: nós estamos guardando a paz no nosso dia a dia, na nossa semana? Vou além. Quais conteúdos a gente está consumindo? Quais as preocupações que estão entrando na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? São preocupações reais ou são coisas que estão fora, que não dizem respeito ao nosso poder de ação, de atuação, que não deveriam nos afetar, mas que a gente está deixando entrar em casa? E aí eu falo principalmente coisas que hoje a gente tem pela internet, tá? Ao longo do texto de hoje, eu observei diversos pontos em que nós podemos fazer uma crítica cristã, espírita, em cima das brechas que a gente dá em razão dos conteúdos que a gente consome ou que a gente se permite consumir, que a gente deixa que chegue até nós. Né? O tanto de coisa que está vindo com caráter de discórdia, de confusão, de separação, de briga. Então, primeiro recado que a gente tem que guardar. Vamos guardar isso aqui. Guardemos a paz. Vamos ficar com isso. Nosso dever é ficar em paz. É claro que a gente não pode ser cego, indiferente ao que está acontecendo, aos problemas. Só que isso não pode arrastar e se tornar um problema na nossa cabeça, na nossa vida, nas nossas relações. Então, nosso primeiro dever é ficar em paz. Para a gente ter paz, muitas vezes nós temos que nos distanciar. E o que a maioria das pessoas acaba fazendo é trazer esses problemas para muito perto, para muito junto. E não satisfeito em ficar, às vezes perturbado com assuntos diversos, e notadamente assuntos que dizem respeito à violência, a crimes, à política, não bastante ficar desse jeito, ainda tem que ficar compartilhando e tocando terror nas pessoas.
E aí vai num consultório, puxa o assunto. Ah, você viu o que aconteceu? Você viu o que fulano falou? O que fulano fez? Você viu aquilo? E aí, assim, leva a desordem para todos os locais. Agora, assim, falar coisas boas não fala. Só fala de desgraça, de tragédia, de conflito, de divergências. Mas criar ou procurar falar alguma coisa ou ficar em silêncio, que deveria, na maior parte das vezes, não falar nada, não faz. Então, nós estamos em um tempo que exige esse chamado de atenção. Guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Então, guardar a paz diz respeito também a vigiar os pensamentos, que é tudo isso que eu estou falando. Nossa alma vive onde lhe situa o coração, ou onde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, onde a gente está colocando a nossa atenção, nossa energia, nossas intenções, o que a gente faz na maior parte do tempo? Ou o que a gente procura, o que a gente acredita quando a gente está fora do centro? Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Como eu estava dizendo, vai no consultório, vai no mercado, tá na fila do pão, onde quer que esteja, tá falando de desgraça, de problema, de conflito, de não sei o que. Aí você viu a notícia, você viu aquilo. Sabe? Calma, né? A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Gravitação no campo mental. Então, ele está trazendo aqui uma abordagem que vai falar sobre o funcionamento da mente, dos pensamentos e das coisas que a gente atrai e acaba entrando quase que num circuito fechado. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Exclamação, né? Deveria estar isso aqui, ó. Hoje eu vou atualizar o texto colocando exclamação bem grande aqui, ó. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. A lei divina é o bem de todos. Todos, de todos. Quem? Todos. Todos envolve as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta. Envolve todas aquelas com as quais normalmente a gente, quanto sociedade, tem preconceito, a gente joga para escanteio, a gente discrimina. A lei divina é o bem de todos. Isso é uma atualização da parábola do bom samaritano. Quem quiser vai estudar a interpretação dessa parábola. O Haroldo trata disso muito bem, explicando a questão da pessoa que estava caída e de quem socorreu, que ali era o samaritano. Então, pesquisar quem é um samaritano naquele contexto. A pessoa que estava caída, ela tinha alguma veste? Tinha algo que podia dizer de onde ela era, quem ela era, se ela era uma pessoa digna ou não de receber amparo? Então a parábola, ela é muito ampla de dizer o seguinte: a gente tem que fazer o bem, não importa a quem. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal. E aí é a provocação que eu deixo e que eu faço a mim mesmo inúmeras e inúmeras vezes. Como estão se comportando as sociedades? Tá? Essa pergunta não se trata de nível Brasil, se trata de nível de humanidade. As estruturas de poder e econômicas visam o progresso geral ou servem ao egoísmo de alguns poucos ou, né,
egoísmo de muitos, mas alguns poucos que conseguem chegar nessa posição de ter muito. Esse olhar ele tem que ser feito, porque nós estamos acostumados, nós estamos inseridos em um contexto em que o progresso na ótica humana, propriamente humana, é o progresso material. E, infelizmente, o progresso material não é apenas você ter acesso a coisas boas, mas o progresso material ele se tornou ambição desmedida. Então, é você atingir o primeiro milhão e não sei quanto, e você multiplicar o seu milhão, e aí você, né? Enfim, é tudo a ter muito dinheiro, como se isso fosse, sabe? Aí você conseguiu, aí você cria um canal no YouTube para você falar sobre isso. Quer dizer, a coisa só gira em torno disso. E essa preocupação de um progresso geral, ela ainda existe. Então, assim, mesmo a pessoa já tendo muito, ela vai abrir um canal para vender curso, para cobrar uma grana, para conseguir ter mais ainda. Então, assim, sabe, tem coisas que são muito descalibradas. Se a pessoa já tem, pô, beleza, se deu o sangue ali, se esforçou, conseguiu. Agora, tem que, sabe, não para. Tipo, sabe, eu acho que assim, né, você tem coisas para ensinar, você já conseguiu, ensina isso, abre esse conteúdo então e estimula, vai nas escolas, faz chegar essa receita, né? Se isso é bom de verdade, faz chegar. Então, assim, a gente está nesse momento assim, é só coach, mentor e é só dinheiro, e é só pelo dinheiro, é tudo para o dinheiro. E isso dentro do próprio movimento ou saindo do movimento espírita, a gente está enxergando também. Expositores, pessoas que acabam tendo uma notoriedade que diz respeito ao espiritismo, mas que começa a cair nessa questão financeira. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro seduz e seduz muito. Então, a notoriedade, ela é tal qual um poder que seduz, e o dinheiro é outro. Então, se a gente for cedendo a esses chamados do ego, né, chamados materiais e egoístas, a gente está se desviando profundamente de Deus. Então, eventualmente as pessoas tomam caminhos, se permitem ser arrastadas por certas correntes, talvez não percebam, né? Talvez não esteja de má intenção, não percebeu, mas é risco. Para mim é uma trilha complicada. Colaborar na execução de seus propósitos sábios. Seus propósitos sábios, estamos falando aqui da lei divina. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe entrave, ou seja, ao bem de todos, opor-lhe entrave a pretexto de acalentar caprichos perniciosos, é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Então, penso que se trata muito de assim, primeiro eu, primeiro os meus, e depois, mas muito depois, quiçá um pouquinho os outros. Então, é uma crítica que se faz muito à questão da má interpretação sobre a caridade, entendendo que ela é sempre a sobra e muitas vezes ela vem só para aplacar, para acalmar um pouquinho a dor de consciência diante de tanto egoísmo. Então a gente faz um pouquinho de caridade, eu ajudei ali. Como se, olha, agora você é uma boa pessoa, você deu um pouquinho ali. 98% do tempo ou dos recursos, considerando que o tempo é um recurso, 98, 99% do tempo para coisas que dizem respeito a material e egoísmo, e esse um tiquinho aí para o bem de todos. É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação
e do arrependimento. Aqui a perturbação é o que eu vinha falando e as pessoas estão entrando sem refletir, né? Redes sociais, com muita facilidade está caindo na perturbação. Nos domínios do espírito não existe neutralidade. Quer dizer, ou a gente está com a nossa bússola apontada para o bem de todos, que é a lei divina, ou a gente está com a nossa bússola apontada para o egoísmo e fomentando ou justificando o egoísmo de outras pessoas, porque na verdade a gente quer aquilo. Então a gente valida uma situação que está instalada, pô, legal, é isso mesmo, tem que ter, né? Porque provavelmente talvez a gente queria ser a pessoa que tem muito e que está mais ligada no dinheiro e naquilo que o dinheiro proporciona por caprichos, que é a palavra que o texto nos traz, do que o progresso e o bem de todos, que é o chamado cristão, se a gente olhar Jesus, e o chamado espírita, se a gente fizer uma leitura genuína da coisa, se a gente não macular o texto com o nosso ponto de vista material. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação do nosso eu. Então, a gente tem que olhar aqui, ó. O texto está falando de egoísmo, basicamente. Nós estamos olhando para nós unicamente, ou a gente está olhando, ou o nosso olhar contempla o outro, mas não o outro lá a quilômetros de distância, o outro perto, estando perto e puxando para junto. Se trata da nossa relação com as pessoas, com, né, as pessoas, no trabalho espiritual com os espíritos. Se trata assim, a nossa família é só o nosso sangue e olhe lá, ou a nossa família enquanto espíritas, a nossa família transcende? Que aqui vem uma coisa que não estava no script, mas enquanto profissional da área, eu posso falar. Tantas e tantas pessoas que, né, tem essa coisa não, porque é minha família, eu faço tudo por minha família e a família. É só ver como que a pessoa se comporta diante de um inventário. É só ver, tá? É só olhar diante de um inventário. O que as pessoas fazem, o tanto de problema que se tem quando ocorre um evento óbito, o tanto de coisa que se tem dentro de uma família por questão material. Então, assim, muita gente que talvez fale mentira, tá falando só de si mesmo. Olhe lá ali, filho, filha e, sabe? Talvez assim, é só pensar, como que essa pessoa é no inventário? É assim que ela vai ser com todo mundo na vida dela. Talvez ela blinde um círculo muito restrito desse egoísmo, mas com o resto... Não vale encarnar-se ou desencarnar-se, quer dizer, vir para a vida material ou sair da vida, simplesmente. Quer dizer, a reencarnação por si só não resolve, não basta. Todos os dias, as formas se fazem e desfazem. Então, células são multiplicadas e células morrem o tempo inteiro. Tudo é criado e destruído. Criação e destruição e lei do progresso. O que vale para o nosso caso é a renovação interior, com acréscimo de visão. Isso aqui sintonizou com uma fala que eu trouxe, sem eu nem ter percebido. Acréscimo de visão significa que você está enxergando mais. Normalmente, para a gente enxergar mais, significa que você recuou, você deu um passo atrás. Então, quem tem isso mais por prática são os orientais, inclusive e especialmente através da meditação, que é nós nos distanciarmos da coisa. E a gente perceber que existe o observador
e existem as coisas, as emoções e os pensamentos que estão na nossa mente e no nosso campo sensorial. Então, acréscimo de visão, nós podemos ver também como esse distanciamento para poder enxergar melhor e tomar uma decisão que abranja mais coisas, se for o caso, como estamos falando de progresso. Podemos olhar também esse acréscimo de visão como se eu estava preocupado só com meu filho, minha filha, minha esposa, enfim, com essa vida pequena, começa a trazer mais coisas para o seu campo de interesse, de cuidado, de preocupação. Vai se permitindo acrescentar aos poucos para você diminuir essa força do egoísmo e você desenvolver um pouco mais de fraternidade. Que no fundo é disso que se trata. A lei de Deus é a gente se desenvolver em fraternidade. Porque já pensou se Jesus, que é o Espírito por essência, ele está lá falando, eu sou o cara, e ele é o cara. Não olha, não quero saber de ninguém. Essa ralé aí. Já tentei, já fui lá, já fiz tudo, não resolveram nada. Você acha que eu estou preocupado? Que se dane, deixa aí se afundar. É assim que funciona no nosso conhecimento? Não é. Mas esse é o pensamento de muita gente. Então, fica essa provocação forte. Vale a renovação com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção de eternidade em que nos deslocamos no tempo. Vamos lembrar que as pessoas a quem a gente ajuda ou as pessoas a quem a gente negligencia a ajuda, nós vamos nos encontrar com elas no decorrer do tempo, das encarnações, das circunstâncias futuras. Então a questão é, como que nós queremos esses encontros e reencontros? Nós podemos ter uma perspectiva de luz quando a gente olha para frente, ou a gente está tão cheio de problema que nós não resolvemos, que se a gente for pensar friamente e falar, nossa, tanta coisa que eu não resolvi, né? Então, vai ter que resolver, uma hora ou outra vai ter que resolver. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas, aqui que eu coloco, né? O eu, o egoísmo, o materialismo ou ambições, ou obscurecida de aflições, não pode atrair senão forças semelhantes que a encadeiam a torvelinhos infernais. Então, consciência pesada por conta de propósitos malignos, ambições ou aflições vão atrair forças semelhantes, que só pioram a coisa. Então, o texto vai dar uma jogada aqui. Ele está falando sobre sintonia, sobre o que a gente atrai, e aí o texto fala da entidade amiga aqui, né? E aí já muda um pouco. A obsessão é sinistro casamento, é sinistra união da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Então ele já trouxe essa ligação entre consciência pesada, ambições ou aflições com obsessão. Inevitavelmente você vai cair em uma questão obsessiva, porque você vai estar se sintonizando com entidades e regiões que dizem respeito a isso. E vamos lembrar que desde o primeiro capítulo, a palavra-chave desse estudo, se a gente pudesse ter uma palavra forte, ela é sintonia. Todo esse livro, se a gente for olhar, vai estar sempre girando em torno de sintonia. E no começo a gente estudou bastante isso. Então, se eventualmente você está aqui pela primeira vez, no começo, no primeiro vídeo, a partir dele, a gente vai falar e vai fazer um estudo mais profundo sobre essa questão da sintonia e a sua importância.
pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Então, existe a instância de nós que pensa, que gera o pensamento, e isso materializa. Podemos traduzir isso como cocriação. Eu faço aqui uma crítica que na época eu nem tinha conhecimentos espíritas maiores, mas eu vi e eu achei bizarro o tal do segredo. O que eu achei bizarro é que ele é unicamente materialista. Ele pega o que vai ser chamado aí de lei da atração, que nós podemos colocar como sintonia ou cocriação, a depender da forma que a gente olhe, e ele só fala disso para coisas materiais. Basicamente, o grande foco fica falando de coisas materiais. É a pessoa no carro, aí você sente, você se imagina no carro, aí você põe um painel e você põe a foto daquele carro que você quer. Sabe? Aquilo, para mim, é o uso mais inadequado que a gente se pode ter de um conhecimento espiritual. Ou de uma possibilidade espiritual, que é a questão de você cocriar e atrair. O segredo para mim é o cúmulo do cúmulo do materialismo, de como que o materialismo ele tentou hackear uma questão espiritual. Eu não vi depois, tá? Eu só assisti, comecei a assistir o tal do filme e não consegui parar. E não consegui terminar. Parei, avancei um pouco com muita gastura, fui até uma parte e falei, não dá. Se tivesse que falar alguma coisa boa, já tinha que ter falado logo. Porque até aqui, se tiver algo bom depois, alguém comenta aqui, mas até onde eu fui, intragável. Espiritualmente intragável. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. Eu vou explicar, tá? Isso aqui tem alguns conteúdos por trás. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Difícil, né? Mas nem tanto. No meu compreender, ele está falando aqui sobre a aura. Resultante visível das cogitações mais íntimas é justamente a nossa aura, ou que em outras passagens na obra de André Luiz vai ser chamado de túnica eletromagnética, que é onde fica impresso tudo aquilo que está no nosso campo mental mais próximo, tudo aquilo que está gravitando, como o texto usou, aquilo que está gravitando e é mais pulsante e está no nível mais próximo do consciente, isso está na aura. Não é todo o arquivo mental que vai estar na aura. A aura, vamos pensar o computador. Deixa eu minimizar rapidinho aqui. É a área de trabalho. Isso aqui, o que estiver rodando aqui, que é as coisas mais recentes, é o que vai estar na aura. Ou, vamos puxar aqui, arquivos recentes. Isso aqui. Então, essas coisas que estão mais próximas, elas vão estar impressas na aura, e isso tem um conteúdo energético vibratório, e isso estabelece sintonia. Então, essa é a resultante visível que muitas entidades vão conseguir ver, porque ela está já exteriorizada, ela já está fora de si, então ela está exposta, é como se a gente andasse com cartazes dizendo o que está acontecendo, e fica mais fácil para muitas entidades saberem o que está acontecendo com a gente. E a partir disso, quantos se afinem com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Então, esses conteúdos que vêm à tona na aura, considerando como amostras de nossos pensamentos. Mas, obviamente, não é tudo o que diz respeito ao corpo mental. A gente já viu em outras passagens, né, em outros momentos de estudo,
que o corpo mental ele tem um arquivo muito grande e ele é acessível por outros meios quando é necessário, entidades mais sublimes que conseguem e têm conhecimento conseguem adentrar no corpo mental, e aí isso não necessariamente vai vir à tona na aura, a não ser que a pessoa coloque a atenção dela naquilo, e aí aquilo vire um foco de gravitação. Mas muita coisa está acontecendo aqui no campo da aura, ou na túnica eletromagnética. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, aqueles que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos. Então, absorve e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Quer dizer, é uma relação de permuta. Nós acabamos permutando com aquilo com o que a gente estabelece sintonia. Então, existe essa questão de troca. E isso muitas vezes vai afundando cada vez mais. Porque cada vez mais, se a gente vai retroalimentando e vai agravando aí o desvio no nosso caminho espiritual, nós vamos sintonizando com coisas cada vez mais difíceis. Imaginar é criar. E toda a criação tem vida e movimento, que nós chamamos também de forma-pensamento. Em muitos casos a gente vai falar sobre isso. Ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Falando aqui sobre a nossa criação. Então a gente tem responsabilidade sobre o que a gente pensa e aquilo que a gente bota energia. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios da permuta, falamos acima, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Por isso que diz muito sobre como que nós estamos empregando o nosso tempo, o nosso recurso, nossos pensamentos, o que a gente está fomentando, a que nós nos agarramos. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e sofrimento? É a provocação que eu fiz mais no começo. Angústia, crime, miséria e perturbação. E isso hoje está tudo envolvido em um caldo político. Quem fica imerso nisso consegue refletir na própria alma outras imagens que não sejam da desarmonia e do sofrimento? Não consegue, tá? Não consegue. Todos nós sabemos. Quem não se permitiu ser arrastado por isso, consegue olhar pessoas que se perderam nessa coisa, dos conflitos. E é muito engraçado, né? Porque da minha vivência, quando eu entrei no Espiritismo, quando eu comecei, o que ainda envolvia as pessoas era a TV. E eu deixei até marcado aqui, né? E isso todo mundo sabia. Nossa, não, assistir o programa do Datena é estabelecer sintonia ruim. Ah, o Datena escorre sangue. Só que assim, nesses anos, do que eu pude ver, algumas dessas pessoas que falavam do Datena caíram no problema da rede social. E se perdeu aqui. Então não conseguiu enxergar que a rede social é muito pior que o que era o programa do Datena. Acho que ainda tem, né? O programa, enfim. Rede social é muito, mas muito pior. Por vários motivos. Porque você consegue interagir, então ela te pesca e o algoritmo vai retroalimentando aquilo com o que você interage. Então,
você começa a ver cada vez mais coisas sobre isso e você acredita que só existe isso, e aí o campo de visão que devia ampliar, ele vai ficando cada vez mais estreito, e a gente só olha aquilo que nós acreditamos que o algoritmo vai entregando, e o nosso campo de visão vai ficando assim, cada vez mais estreito. E a gente, nossa, a rede social ela dá a impressão de que todo mundo concorda com você, né? De que existe um mar de gente concordando com você, porque você está vendo conteúdos e pessoas que pensam igual a você. E o algoritmo entrega isso. E além de conteúdos e pessoas, também temos um monte de robô fake que fica distribuindo conteúdos e parece que a coisa é gigantesca. Então, enfim, fascina. E é um caminho muito grande de perdição, de se afastar da sanidade, do equilíbrio, de se afastar do que é espiritual. Então, acho que eu vou até parar o nosso texto de hoje nessa parte aqui, nessa crítica. Então, antes, deixei esse apontamento, antes era da Atena, hoje redes sociais com violência policial, crimes e tragédias políticas em geral. E isso vale para qualquer pessoa que só fica nisso, tá? Como dito, não podemos, né? Acho que a gente não pode ser alienado, então é importante consumir fontes diversas de informação e, enfim, abrir, oxigenar o nosso ponto de vista, porque o algoritmo ele é estreito e ele vai forçar que você só veja um tipo de coisa. E se você não está pronto, se não tem maturidade para lidar com isso e saber que talvez isso não seja toda a verdade, por mais que você concorde, por mais que eu concorde com determinadas coisas, talvez isso não encerre a verdade. Então, vamos sempre deixar uma porta ou uma janela para outras coisas chegarem e a gente eventualmente falar: nossa, não era bem o que eu pensei, não era bem o que eu estava pensando. Essa porta, essa janela tem que estar sempre aberta se nós entramos em uma opinião, tá? Se a gente abraça alguma corrente. Essa porta e janela só não existe quando a gente está dentro de um caminho espiritual pautado no bem e no amor, porque qual que é a outra porta para o bem e para o amor? É o egoísmo e é a treva. Então, assim, essa a gente, né, ela já existe e nos cabe aos poucos ir lapidando até que a gente consiga fechar e que vai demorar muito. Mas para outras coisas, nós temos que ter sempre essa válvula de escape, essa porta aberta e a dúvida, que é a postura por excelência dos filósofos. E o Espiritismo, como a gente sabe, ele é inaugurado ali, ele tem uma manifestação de Sócrates. Então, esse convite à reflexão, à dúvida, ao questionamento, ele está na origem do Espiritismo. E nós temos que manter isso sempre, tá? Acho que falei muito. Sei que eu fiz muitas considerações hoje, mas eu não consegui deixar de fazer essas considerações diante do que o texto trouxe para mim de uma maneira tão clara. Então, assim, pode ser que tenha ficado cansativo, chato, mas a intenção por vezes vai ser isso, tá? A gente tem que ir além das letras, né? Não se trata só de tecnicismo mediúnico, mas se trata também de reforma íntima ou de ampliar a visão no mínimo. Então, se eventualmente eu servir de alguma forma para ampliar, eu agradeço, sou grato por isso. E também aqui o campo dos comentários é uma forma de ampliarmos visões, então deixar contribuição e ponto de vista, tudo certo também, tá? É uma forma que nós temos. E agradeço quase praticamente 1 hora de vídeo. Se gostou, peço para estimular com o curtir, se acha por bem compartilhar esse vídeo ou o estudo completo, a gente parte lá do primeiro vídeo. Quem não é inscrito tem a opção de inscrever e ativar o sininho para lembrar do próximo vídeo. Provavelmente a gente encerra com apenas mais um vídeo, talvez não vamos precisar de 2. A gente encerra o capítulo, tá bom? Então, agradeço a companhia, a confiança e um grande abraço.